Veja, nós não podemos olhar para a família como uma instituição meramente humana, mas como um projeto divino, não é? Nós olhamos para a Trindade, um só Deus em pessoas três, nós encontramos ali, podemos dizer, um Deus que se fez comunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós olhamos para esse Deus que no seu projeto de salvação, Ele se encarna então no ventre puríssimo da Virgem Maria, se faz homem e nasce ali então no seio de uma família, Ele escolhe estar numa família. Nós temos então este Deus que nos ensina, Jesus nos olha para o céu e nos ensina a chamar Deus como o quê? Nosso Pai, não é? Na cruz nos entrega Nossa Senhora como mãe, é Ele o Filho do Pai, ou seja, o quanto a família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus. E hoje nós estamos aqui, não só com Santa Teresinha do Menino Jesus, mas nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Nós estamos aqui com, na verdade, esta família santa. Este casal, Santa Zélia e São Luís, é um casal santo. E eu quero já começar dizendo que esta pregação não é apenas para quem está fazendo tudo certo, não. Essa pregação é para quem está conseguindo acertar, para que permaneça, não é, na graça de Deus. E essa pregação também é para quem deseja acertar. Por vezes a gente pode errar uma vida inteira. Aquele ladrão arrependido ali, que ficou do lado de Jesus na cruz, ele errou uma vida inteira, mas na última hora ele resolveu acertar. Ele se abriu à graça de Deus e aconteceu. Ele mereceu estar com Jesus no paraíso. Então, primeira coisa, quando nós começamos aqui a falar das virtudes de Santa Zélia e São Luís, não permita que o maligno te acuse, ou que o maligno te tire dessa pregação, não é? Porque eu não sou assim, porque não foi comigo, não aconteceu. Não. Os santos, eles são luzeiros para nós. Na verdade, a catequese básica, ela começa por aqui. A catequese básica começa conosco olhando para a vida dos santos. Se aqueles homens e mulheres puderam, como diz Santo Agostinho, então eu também posso. Pode ser que hoje eu olhe para a minha casa e esteja tudo bem, mas pode ser que hoje você olhe para a sua casa e as coisas não estejam bem. Mas você não pode esquecer que ali onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, hoje se apresenta tantos modelos para nós. Tantos modelos para nós de família, nas novelas, nos filmes, nas séries, na grande mídia, nos outdoors. Então, vamos olhar para a família que deu certo. Vamos olhar para uma família que conseguiu acertar. Como eu falava, se estamos acertando, então eu estou nesse caminho para que continuemos. Se por acaso percebemos que em algumas coisas nós falhamos, é porque hoje Deus está te dando a oportunidade de começar diferente e acertar. Eu digo isso porque muitas pessoas carregam a marca que não é divina, é diabólica, que se chama culpa. Quantas mães e pais hoje carregam esse fardo da culpa? Eu fracassei como mãe, eu fracassei como pai, eu fracassei como esposo, eu fracassei como esposa. Tirem esta palavra do vocabulário de vocês. Porque o único fracasso que o cristão católico conhece e pode chamar de fracasso, chama-se o pecado. De fato, o pecado é um fracasso nas nossas vidas. Mas graças a Deus ele tem solução, tem volta. A gente se dirige ao tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão. Somos banhados, lavados, libertos e retomamos um caminho. Então, não permita essa culpa, não vem de Deus, mas um arrependimento sim. Senhor, eu percebo que eu fiz escolhas erradas, que eu procedi de maneira errada até agora. Mas eu peço a graça para, a partir de agora, eu começar a fazer do jeito certo. Tudo ok até aqui? Abram a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Porque nós precisamos ampliar esse conceito de família. A primeira coisa que eu queria trazer é ampliar o nosso conceito de família, né? Santa Teresinha vai olhar para os pais dela e ela vai dizer assim, eu tive pais mais dignos do céu do que da terra. E é muito forte as impressões que os seus pais deixaram na sua alma. É claro, nós sabemos porque nós, antes de sermos pais ou mães, nós somos filhos. E você sabe o quanto a sua alma é marcada pela experiência
tenham sido dolorosas ou gloriosas, as marcas que o seu pai, que a sua mãe deixou. Ou aquele que fez às vezes, aquele que é seu pai e sua mãe por um coração que decidiu te amar. Nosso Senhor, Ele amplia o nosso conceito de família. Ele vence o conceito que os judeus traziam, família apenas a de sangue, aqueles que carregam o mesmo sangue. A raça, o povo escolhido era aquele que pertenciam àquela raça. Família era aquela que era ligada pelos laços, então, os vínculos de sangue. Jesus, ele vem superar esse conceito. Não é? Para os romanos, família já tinha um outro conceito. Era quase que uma propriedade daquele que tinha mais poder na casa. A família era uma propriedade daquele que mandava, digamos assim. Jesus vem dizer que não. A família é formada por aqueles que perseguem, aqueles que buscam em tudo fazer a vontade de Deus. E hoje nós vivemos numa crise na família tão grande. E o que é que nós percebemos? Que muitas pessoas estão à procura de um grupo, não é assim? De uma comunidade, de um lugar onde possam encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo, não é? O exército de São Miguel se tornou uma grande família. E isso está aqui no Evangelho, Mateus, capítulo 12, versículo 46. Olha aqui. Enquanto Jesus ainda falava, as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu: aquele que lhe falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, ele acrescentou: eis a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Nós fazemos parte de uma grande família. A família dos filhos de Deus. Por isso ninguém pode se considerar órfão, ninguém pode se considerar filho único. Você tem muitos irmãos. Como é bonito quando vai chegando o Natal. Veja, o Natal é uma festa que nos recorda, é uma festa de família, porque é um nascimento. No Natal, o que é que nós celebramos? Nascimento. Jesus nasce, é o nascimento de Jesus, e aí nós obrigatoriamente nos voltamos para uma gruta, onde nós encontramos a mãe, Nossa Senhora, onde nós encontramos São José. E se você percebe que muitas pessoas têm uma certa dificuldade com o Natal, é uma data que algumas pessoas vão dizer é uma data triste, é uma data difícil, por causa de questões muitas vezes familiares, não é verdade? E nós recebemos muitas intenções de oração neste tempo, mas se nós pararmos para pensar, no Natal ninguém fica sozinho. E eu dizia numa das reflexões, não é? Quando nós entramos então na liturgia, quando você vai à missa naquela noite de Natal, primeira coisa, você tem uma casa, a igreja. Você tem casa. A igreja é sua casa. Quando ali você se reúne, não é? Porque temos um só Pai, Deus é o nosso Pai. Temos uma mãe, a Virgem Maria. E somos então irmãos na fé. É o que Jesus está dizendo. Nós fazemos parte de uma grande família. A família dos filhos de Deus. E as nossas famílias, igrejas domésticas, ali que estamos reunidos na mesma casa, nós precisamos olhar numa mesma direção. Uma família onde cada um está olhando para uma direção diferente, é uma família que tende então a se romper. O grande desafio, eu acredito que hoje, das nossas famílias é olhar numa mesma direção. E esse é o primeiro segredo de São Luís e Santa Zélia. Nós somos um casal, nós somos um pai e uma mãe que estão olhando na mesma direção. Porque antes, veja, antes de levar essa experiência para a família, para os seus filhos, 9 filhos, eles nutriram. No coração deles havia uma centralidade. Deus é o centro do coração. É tanto que não sei se vocês sabem, né? Santa Zélia e São Luís foi o primeiro casal canonizado juntos, canonizados em 2015. É muito bonito. Quando você visita a casa deles, em Alisson, onde eles moraram por primeiro, e você vai visitando a casa e você entra no quarto do casal. Eu nunca me deparei com aquilo, foi a primeira vez e foi uma experiência muito bonita. O quarto do casal, ele dá para a igreja. É a igreja da Sagrada Família, irmã Maria Joana, a senhora recorda?
da Casa de Santa Zélia e São Luís, tem uma igreja, né? É aberto para visitação e a última parte da visita você chega na igreja, onde o Santíssimo Sacramento está, as relíquias deles estão e etc. E o quarto deles dá para a igreja, assim, tem uma porta, é um vidro e dá para a igreja. É uma experiência muito bonita, né? Dessa sacralidade da união do casal. Dessa sacralidade da união, né? Do esposo e da esposa. E percebam que antes de levar essa experiência para seus filhos, eles viviam essa experiência profunda dentro do coração deles, de tal forma que os dois quiseram ser religiosos. São Luís queria ser religioso, Santa Zélia também, mas nenhum dos dois foram aceitos na ordem religiosa. Alguns estão espantados, mas é. Eles queriam ser religiosos e tentaram, mas não foram aceitos. Não foram aceitos porque Deus tinha outro plano para eles. Então veja, antes de tudo, foi um homem e uma mulher que quis fazer a vontade de Deus. Que quis fazer a vontade de Deus. Antes de, como é que eu posso ser uma boa mãe? Como é que eu posso ser um bom pai? Você jamais será um bom pai, uma boa mãe, se antes você não for um bom filho de Deus. Entende? Para ser esse bom pai, essa boa mãe, eu preciso, antes de tudo, ser bom filho, o filho de Deus. Preciso buscar a vontade de Deus. Eu não posso ensinar aquilo que eu não estou vivendo, concordam? Eu preciso, nós falávamos outro dia, a experiência de um filho que vê um pai se ajoelhar em oração. A experiência de um filho que vê uma mãe que se ajoelha em oração, ainda que não diga nada. É uma semente plantada naquele coração. Então, a primeira coisa é esse fazer a vontade de Deus que nós vemos em Santa Zélia e em São Luís. E isso marca profundamente a alma de Santa Teresinha e dos seus irmãos, das suas irmãs. Eu selecionei para partilhar com vocês alguns trechos que Santa Teresinha escreve no seu livro, na sua autobiografia, História de uma Alma. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Exatamente dessa experiência vivida com os seus pais. A sua alma está impregnada de muitas experiências. Deixa eu abrir aqui. Como, por exemplo, os domingos em família. Como é bonito ver Santa Teresinha narrar na autobiografia os domingos em família. Ela chamava o seu pai o meu rei. Então, quando tomada pela mão, o seu rei levava a sua pequena rainha para a Santa Missa. E ela diz, no domingo ele me dava um abraço mais especial por ser dia do Senhor. Aquilo impregnava a alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela vai guardar essa recordação do seu pai como homem orante, como homem de fé. Assim como também a experiência da sua mãe a marca profundamente. Uma mulher caridosa, uma mulher que ajudava os mais necessitados. A autobiografia de Santa Teresinha será cheia, então, dessas narrativas, daquilo que ela viveu dentro da sua casa em Alençon, daquilo que ela viveu junto à sua família. E o que é que nós podemos aprender, então, a partir dessa experiência? O que a família de Santa Teresinha hoje pode ensinar para as nossas famílias? A centralidade de Deus na vida familiar. Deus vem em primeiro lugar em tudo. Deus está em primeiro lugar. E isso, gente, de maneira muito prática. Qual o lugar que a oração hoje tem dentro das nossas casas? Eu esqueci de muita coisa ao longo da minha história, mas eu não esqueço quando meus pais nos reuniam para rezar o terço. Aquela experiência, ela marca. Então hoje, que lugar tem a oração dentro da sua casa? Porque nós queremos arrumar, organizar tudo, mas a gente não pode construir uma casa pelo teto. A gente vai lançar fundamento. Então, quer reorganizar a sua casa? Quer reordenar a sua família? Paciência. A primeira coisa, o lugar que a oração vai ter dentro desta casa. Qual o lugar que a oração hoje tem no seu dia?
Você de maneira individual, você de maneira pessoal. Que bom que você hoje está acordando às 4 horas da madrugada para rezar. Mas também em família. Nós precisamos rezar em família. E tem sido um dos grandes testemunhos dessa quaresma de São Miguel. Porque através da oração de um, outros estão vindo. Tem sido impressionante. E esses dias a intercessão confirmava que uma das grandes raivas, um grande ódio do maligno com essa quaresma, é porque Deus escolhe um e através daquele, na verdade, toda a família está recebendo a libertação. A graça não está ficando apenas com aquele que vem para a oração da madrugada, mas aquilo está se ramificando dentro de casa. A graça de Deus está chegando aos outros corações. Então hoje, nós temos muitos testemunhos de esposo, por exemplo, que não rezava o rosário. Que incomodavam porque a esposa levantava. Hoje é esse esposo que levanta mais cedo, que faz o café e acorda a esposa. E ai dela se ela não acorda para o rosário. Crianças que mesmo que não consigam rezar o rosário ali, mas quando vem a mãe e o pai que se reuniram ali às 4 horas para rezar, correm para ficar ali junto, adormece no sofá, no colo, mas fica ali junto. A experiência da oração em família. Mas, irmã Maria Raquel, se eu for chamar, ninguém vem. Você vai rezar. Você vai rezar, você vai dar o seu testemunho. Rezar e amar. Não adianta, não é? Porque a gente já sabe disso. Não adianta a gente sair da oração e depois estar brigando com todo mundo. Não é? Nós precisamos, quando a oração é autêntica, ela gera uma transformação em nós. Nossa, bem, como você está mais paciente, está nem gritando com ninguém dentro de casa, não é? Porque a experiência da oração que nos transforma. Vocês estão rindo por quê, gente? Mas não é assim? A experiência da oração que transforma. Então, primeira coisa, que lugar está tendo a oração na sua casa? São coisas muito simples, sabe? Nós complicamos as coisas. A família está uma confusão e nós buscamos uma solução em Marte. Nós vamos buscar uma solução em Júpiter. Nós vamos buscar uma solução fora. Não, é simples. Só que precisa começar do começo. Precisa ser do início. A primeira coisa, você vai se ajoelhar diante do Senhor. Vai dizer, Senhor, está tudo errado. Está uma confusão, está uma bagunça. Eu preciso de orientação. Eu preciso do Espírito Santo. Sozinho eu não consigo. E você vai introduzindo a oração na sua casa. Pode ser que por meses, até por alguns anos, você seja o único a rezar. Continue assim mesmo, não desista. Porque os frutos virão. Porque a semente vai sendo lançada. Então, práticas que permanecem ao sentar-se na mesa, nós vamos abençoar os alimentos. Nós vamos abençoar. O problema é que hoje quase ninguém se senta mais à mesa, não é? Gente, numa terapia melhor. Eu sei aqui que tem muito filho que está em terapia e tem muito adulto em terapia. Podem fazer a terapia de vocês, tá? Deus deixou para nos ajudar mesmo. Mas não existe terapia melhor do que uma família que se reúne à mesa. Não existe para um filho, não existe para um esposo, uma esposa, não existe terapia melhor do que encontrar-se à mesa. Nós precisamos resistir a essa paganização. Precisamos nos sentar à mesa para fazer as nossas refeições. Precisamos nos encontrar. Precisamos pedir a bênção de Deus sobre esses alimentos. Mas, irmã Maria Raquel, o dia é corrido. Olha, me vinha no rosário esta frase. Se nós não gastarmos tempo com a nossa família, com os nossos filhos, vocês vão ter que gastar muito dinheiro mesmo. Quem não gastar tempo com seus filhos vai precisar gastar dinheiro. Com psiquiatra, com tratamento, com etc. Ou você gasta tempo com esse filho, ou você que vai ter que gastar muito dinheiro. E é tudo que é de mais caro. E nada vai suprir. Nada vai suprir. Nem o aparelho celular que você dá à última geração, daqui a 1 mês, 2 meses, já não encanta mais. Então, o que o seu filho precisa é de você. Veja, Santa Teresinha, quando ela vai escrevendo a história de uma alma, é uma família simples, gente. Eles são simples. Eu entrei na casa da família Martin. É uma casa simples. E veja, Santa Zélia trabalha em casa. Eu vi um testemunho de uma jovem de 19 anos.
E o sonho dela era ser esposa e mãe. Eu sei que hoje, se você perguntar a uma criança, adolescente, menina, muito dificilmente ela vai dizer que ela quer ser mãe. Muito dificilmente. Você nem encontra nem mais meninas brincando de boneca, é muito difícil. Tão logo ela já entende, já está com um aparelho na mão. Deem boneca para as suas filhas. Deem um carrinho para os seus filhos. Isso são coisas simples, vocês estão entendendo? Só que nós estamos meio que seduzidos por outra coisa aí fora. E nós acabamos, sem perceber, nos sentamos numa outra escola. A gente se matriculou em uma outra escola que não foi a escola da Sagrada Família de Nazaré. E os frutos vêm. São nas pequenas coisas. Então essa jovem de 19 anos, o sonho dela era ser esposa e mãe. E ela estava fazendo a faculdade, mas ali, se eu não me engano, direito, não lembro o curso, ela se deu conta de que não iria conseguir conciliar muito bem as coisas. Então ela tinha alguns dotes culinários e teve a ideia, eu vou abrir, eu vou trabalhar com isso aqui, eu vou fazer esses doces para vender, porque aí eu posso trabalhar em casa. 19 anos. Eu vou trabalhar em casa para que eu possa ser mãe, para que eu possa então ser esposa e não passar o dia fora. Eu estou dizendo isso aqui, não é que você tenha que fazer isso não, mas a gente precisa refletir sobre as decisões e as opções que nós fazemos. Porque eu falava ontem na pregação, está tudo muito estranho. O que eu mais tenho recebido são pais e mães que dizem assim, o meu filho se tornou uma pessoa estranha para mim dentro de casa. Ou jovens que dizem assim, os meus pais são estranhos para mim. Isso está estranho, isso está errado. Então nós precisamos dedicar tempo, dedique menos dinheiro. Dedique menos dinheiro e dedique mais tempo. Mais tempo para estar com os seus. É isso que nós encontramos também em Santa Zélia, em São Luís. Mas, irmã Maria Raquel, essa pregação, ela já, não é? Essa fala é muito antiga, ela já não combina. Gente, eu não estou falando de uma coisa que é atual ou que é antiga, não, estou falando do que é eterno. Porque os valores que nós perseguimos não são os valores de antigamente ou os valores da atualidade, aquilo que Deus nos entregou. Nós estamos falando de valores e princípios que são eternizados. Eternizados, pode ser que eu hoje olhe para a minha vida e veja que a forma não encaixa. Eu preciso então parar e rever. Eu preciso parar um pouco e rever a missão que Deus me confia. Não é só vocês, eu também, enquanto religiosa, preciso parar e rever, peraí, eu não posso jamais descuidar da minha vida religiosa, da minha intimidade com Deus. A minha vida religiosa não pode se restringir a pregar a palavra aqui nesse ambão para vocês. A minha vida religiosa não se restringe a estar conduzindo momentos de adoração numa live. Isso aqui é a cereja do bolo. Eu preciso parar e ver como é que está a minha intimidade com Deus no silêncio de um claustro. Porque antes de ser qualquer coisa, missionária, pregadora, etc., etc., eu sou esposa de Jesus. Eu sou esposa de Jesus. Consegue entender isso aqui? E a primeira coisa que precisa ser cuidada é desse relacionamento. Se eu não cuido desse relacionamento, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Se eu não cuidar desse relacionamento com Cristo, meu esposo, nada disso aqui mais fará sentido e dentro em pouco nada disso aqui também acontecerá. Então eu preciso cumprir todas as missões que Deus me dá, de pregar, de anunciar, de conduzir, de aconselhar, de conversar e etc. Mas sem jamais perder essa centralidade. Sem jamais tirar o foco daquilo que é essencial e que é a base. E tudo mais é uma consequência, é um transbordar. Então isso nós aprendemos. Nós aprendemos com São Luís e com Santa Zélia. Como está a centralidade, em que lugar a oração ocupa na minha casa, que lugar Deus ocupa na minha casa. Isso nós não devemos esperar dos filhos. Os filhos não podem ditar o ritmo da casa. Outro dia uma psicóloga conversava comigo e pais desesperados, porque um filho de 5 anos coloca a casa de cabeça para baixo.
E ela, com muita caridade, dizia: peraí, quem é que manda nessa casa? Por que seu filho de 5 anos está ditando como se vive em casa? Por que você está deixando que faça isso? Você é a autoridade da casa. Por que de repente nós tivemos medo, nós ficamos com medo, não é? De dizer não. Dizer não quando precisa dizer não. E dizer sim quando se pode e se deve dizer sim. E às vezes são pequenas coisas, ali a criança ainda pequenina. Você, mãe, sabe o que é melhor para essa criança comer. Por que você vai perguntar o que ela quer? O que você quer comer? Não. Ela não tem ainda maturidade, discernimento para escolher aquilo que é nutritivo e aquilo que ela precisa comer. É você que vai escolher e vai dar para ele comer. Pequeno, isso a gente vai educando, formando de pequeno. E veja que cada um fazendo a sua vontade, é difícil então a família olhar na mesma direção. Eu dava outro exemplo um dia na pregação que lá em casa, o cardápio, o jantar, o almoço era o que estava na mesa. Não tinha isso, né? Filho, você vai querer comer o que hoje? O outro. Você vai querer comer, eu quero pizza. O outro, você vai querer comer o quê? Eu quero pastel. Cada um vai ter o seu cardápio. Não. Vai ser pizza para todo mundo. Vai ser pastel para todo mundo. Vai ser uma macarronada, vai ser macarronada para todo mundo. A gente não se dá conta, parece uma besteira, mas nós vamos criando uns monstrinhos cheios de vontade. Cheios de vontade. Que não sabem agradecer a Deus a providência. Que não sabem louvar a Deus por aquilo que tem. E que nada satisfaz. Nada. Nada satisfaz. Se a gente se satisfazia com cuscuz nordestino, com leite, agora você pode pegar aí o prato aí, sensação, vai, e não se satisfaz. Não valoriza. Nas pequenas coisas, cada um vai comer no quarto, outro vai comer na sala, outro vai comer na área de serviço, outro vai comer na cozinha, cada um vai comer onde achar melhor. Não. Entende que são nessas pequenas coisas onde cada um vai fazendo a sua vontade que a gente vai se desencontrando. Nós precisamos olhar na mesma direção. E para olhar na mesma direção, eu vou precisar naquele dia renunciar. Dizer, não, bem que eu preferia a macarronada. Mas vamos de pizza hoje? Todo mundo. Bem que eu preferia, vamos sair. Às vezes sair é uma confusão. Vamos fazer um passeio em família? Não, eu quero ir para a praia. Não, mas eu quero ir para o shopping. Não, eu prefiro ir para casa, para a fazenda. Termina que a confusão é tão grande que ninguém vai para lugar nenhum. Ou então cada um vai para o lugar que quer. Gente, isso não faz sentido. A gente precisa aprender os filhos a renunciar. É preciso aprender a renunciar. Não, eu amo a praia, mas hoje nós vamos todos juntos para a fazenda. No outro domingo, a gente renuncia à fazenda e vamos à praia. Olhar na mesma direção. Olhar na mesma direção. É isso que nós aprendemos com esta família. A família de Santa Teresinha. Olhar na mesma direção. E isso é um trabalho, isso requer um esforço. Mas veja, a primeira coisa foi o quê? A oração. Para que nós possamos então alcançar essa graça de olhar na mesma direção. Vamos começar a rezar juntos. Vamos começar a rezar juntos. Não haverá salvação para as nossas famílias se nós não começarmos a fazer esta opção. Desligar o aparelho, desligar o celular, deixar de lado a série, a TV, para poder estar junto, para rezar junto. Para rezar junto. A gente não precisa, outro dia eu falava, por que a gente hoje precisa saber de tudo o que acontece aí fora? Eu não preciso. Eu não preciso. Saber de tudo o que está acontecendo aí fora. E o que é que está acontecendo? Estamos ficando ansiosos, depressivos, amedrontados. Saber da vida dos outros. Para que eu preciso saber da vida do outro se eu não estou conseguindo dar conta da minha? E a gente abre o Instagram, e aí vai ver história, e vai ver isso. Gente, nós vamos prestar conta disso a Deus. Porque o tempo é um dom que Deus nos dá. O tempo é um dom que Deus nos dá. E o mau uso deste tempo, nós vamos prestar conta a Deus.
E ainda temos aquela coragem de chegar no final do dia e dizer assim, não deu tempo. Não deu tempo. Cada um aqui examine a si isso aqui. Quando Jesus fala e prega a palavra, não é para condenar, é para salvar. Mas são decisões que ninguém vai poder tomar no seu lugar. Só você pode tomar essas decisões. Então, vamos seguir aqui os passos de Santa Zélia, de São Luís. A educação dos filhos na fé, isso aqui é muito sério. Por alguma razão se acreditou que as escolas fariam esse papel. Não só de educar na fé, mas de formar homens e mulheres de caráter. E foi uma ilusão. As escolas não fizeram isso. E, na verdade, nós não podemos terceirizar aquilo que é obrigação nossa. Quem tem que forjar esse caráter do filho, quem tem que lapidar e forjar, não é, esse caráter, essa personalidade, papai e mamãe, é você. Não é a babá. Não é a escola. Essa missão é sua. E é impressionante como, se hoje eu não tenho tempo de fazê-lo, hoje ele é só uma criança. Mas quando amanhã ele for um adolescente jovem, ninguém vai aceitar essa conta não. E vai sobrar para você. Com esse jovem adoecido. Com esse jovem adoecido. Então, essa responsabilidade de formar esta alma para o céu é sua. Ela foi confiada nas suas mãos. Não se terceiriza a educação, a formação de um filho. Não se terceiriza. O que é que nós vimos, não é? Veio aí a proposta da educação em tempo integral. Então, o filho se despedia do pai e da mãe de manhã, voltava no final do dia. O que eu recebo de pais e mães desesperados, irmã Maria Raquel, onde foi que eu errei? Eu criei esse menino, sempre ia à missa aos domingos. Você passava com ele algumas horas do dia, mas a maior parte do dia ele estava sendo forjado de uma outra maneira. Isso é muito sério. Gente, a coisa aí fora não estava brincadeira e vocês sabem disso. Os nossos jovens não estão com essa cabeça desse jeito. As nossas crianças não estão do jeito que estão à toa. Existe toda uma estrutura montada para que eles pereçam. Para que eles não deem certo. Para que eles fracassem na vida. E eles precisam de boas referências. Você precisa ser mais interessante, já escutaram isso, né? Você tem que ser mais interessante para o seu filho, para a sua filha, do que qualquer popstar aí fora. Você precisa ser mais interessante para o seu filho, para a sua filha, do que qualquer influencer digital aí fora. Você é o influencer do seu filho, da sua filha. E quando é que nós fazemos isso sobre um filho? Quando ele enxerga no pai e numa mãe o espírito de sacrifício. Não é o pai e a mãe que dá coisas para ele. Não, ele vai esquecer isso, ele não vai nem... Mas é quando ele vê no pai e na mãe o espírito de sacrifício. Que se sacrifica. Que morre, porque esse é o chamado. É morrer para dar vida. O grão de trigo precisa morrer para dar vida. Alguém me deu a vida, eu preciso agora dar a vida por outro. E aqui está o sentido da vida. Por que está tudo tão vazio? Porque aqui está o sentido da vida, em morrer para dar vida a outro. Veja a Carol, né? Ela diz, eu tive que parar tudo para cuidar da Ana Liz. Eu posso dizer, a Ana Liz foi Deus salvando a Carol. Não tenho dúvida disso. Foi Deus libertando a Carol de si mesma. Os filhos fazem isso conosco. É uma oportunidade que nós temos de ganhar o céu. Quantos filhos estão se sentindo aí peso para os pais, estorvo para o pai, para a mãe, sem que eles nunca tinham escutado isso em palavras, mas são com os atos. Eles sentem que são peso, ainda que ninguém nunca tenha dito isso para eles. A mãe que nunca vai fazer conta ali dos sacrifícios que fez, mas o filho viu. Como eu trago guardado no meu coração, na minha memória, os sacrifícios que eu vi os meus pais fazerem sem nunca terem dito nada. Trabalhavam de segunda a sábado e quando
encerrava o expediente no sábado, no domingo, eles precisavam muitas vezes trabalhar para poder dar conta de tudo e, eu lembro, me levavam junto ali muitas vezes. E eu não importava, minha alegria era estar ali com eles. E eu me lembro desses sacrifícios, muitas vezes éramos 3 filhas. Enquanto meus pais se dedicavam, e café da manhã estávamos ali, almoço estávamos ali, jantar estávamos ali, o terço em família estava ali, havia aquele tempo para cada coisa, que dá ordem, estabilidade emocional para os filhos, que dá segurança para os filhos. Quantas mulheres que hoje precisam fazer esse papel sozinhas? Mas não lhes faltará a graça de Deus. Quantos homens também que estão precisando fazer esse papel sozinhos, mas também não lhes faltará a graça de Deus, porque Deus supre ali o que falta. Mas o coração precisa esse esforço, essa boa vontade, sabe? Gaste menos dinheiro com seus filhos, gaste mais tempo com eles. Menos dinheiro, mais tempo com eles. São essas lembranças, são essas recordações. A grande referência da minha vida, sem dúvida, é o meu pai e a minha mãe. Quem acompanha as minhas pregações sabe que os meus exemplos são sempre... Outro dia eu quero muito conhecer a sua mãe, porque é a minha grande referência. Meu modelo de homem é o meu pai, meu modelo de mulher é a minha mãe. São as minhas grandes referências, porque um homem é uma mulher do sacrifício. Isso marca profundamente um filho. Então, essa dedicação à educação dos filhos, sobretudo na fé. Sobretudo na fé. Quantos pais que até colocam os filhos na catequese, não é? Colocam os filhos ali para se preparar para o crisma. Mas, outro dia o padre dizia, mandam o filho ir, mas não vão, né? Não. Muito mais do que a palavra é o exemplo. É fazer, é estar junto. Vamos caminhando aqui. A experiência de viver o sofrimento com fé e com esperança. As pessoas tendem, eu falava ontem, a achar que a vida dessa família foi uma vida fácil. Foi fácil para eles serem santos. Gente, nós estamos falando de um pai cuja esposa morreu, deixando filhos. Santa Teresinha tinha 4 anos, quando São Luís ficou viúvo. Esse homem ficou com 5 filhos para cuidar, 5, viúvo. Não foi fácil. Essa mãe que enfrentou um câncer e a apreensão de deixar os filhos em tenra idade ainda. Uma família que enfrentou muitas dificuldades, mas eu falava ontem, é aqui que o santo se revela. É exatamente na superação e na vivência dessas dificuldades que os santos se revelam. Mas como é que eles conseguiram viver e superar tudo isso? Exatamente porque estavam ancorados na graça de Deus. Por isso que a base de tudo é a oração. Não adianta a gente começar a construir o castelo por outro ponto. Ele vai desabar. É a vida de oração que vai te dar sabedoria, discernimento, força. Pode ser que você até agora não tenha buscado, mas hoje é a oportunidade para começar. Sabe de uma coisa? Eu vou começar rezando. E o que é que te falam quando você vai rezar? O que é que Satanás fica colocando na sua cabeça? E que as pessoas muitas vezes vão te acusar que esse tempo é um tempo inútil. É ou não é assim? Você podia estar usando esse tempo para fazer alguma coisa. Quantas pessoas estão criticando porque você decidiu acordar na madrugada? O sono é seu, o dia é seu, mas as pessoas estão incomodadas porque você está ali rezando na madrugada. E assim, nós não podemos cair nessas ciladas. O homem que não reza, a mulher que não reza, não vai saber tomar decisões. Então a primeira coisa que vem à tentação quando você para no meio de tantos afazeres e você para rezar, é dizer assim, nossa, você podia estar fazendo alguma coisa, tem uma pia de louça ali, tem uma coisa, tem um banheiro para lavar, tem uma coisa. Não vai funcionar se a oração não vem, então não se culpe, não se cobre, porque você decidiu dar tempo à oração. E as pessoas perguntam, irmã Maria Raquel, eu posso varrer uma casa enquanto eu rezo? Tem uma máxima aqui, não é? Você pode, sim, rezar enquanto você está varrendo uma casa, mas você não pode varrer casa enquanto você reza. Conseguiram entender?
Não? Eu posso rezar enquanto eu estou dirigindo? Pode. Pode rezar, vai na estrada, reze quantos rosários der. Mas você não pode dirigir enquanto você reza. Eu não posso rezar só quando eu estou fazendo as coisas. Eu preciso no meu dia de um tempo onde aquele tempo é dedicado à oração. Onde eu vou ali não para lavar uma louça, e porque eu estou lavando a louça eu vou botar o rosário. Ótimo, vai lavar a louça, bota o rosário. Escute a meditação diária da palavra, escute ali a live, a novena milagrosa de Pompeia. Mas precisa ter o seu momento do dia onde você não vai lavar uma louça rezando, você vai parar para rezar, ainda que seja 5 minutos. Onde você não vai fazer coisas e aproveitar o tempo ali para estar rezando enquanto faz coisa. Você vai parar tudo e vai rezar. É 5 minutos que você tem, dê os seus 5 minutos. E aí, nessa hora que é de rezar, você não pode lavar a louça. Nessa hora que você dedicou à oração, você não pode estar dirigindo. Você está no seu oratório, no silêncio do teu quarto, ou no banco de uma igreja, onde você ali está focado, onde você está ali para falar com Deus. Entenderam? Então, pode lavar louça, fazer almoço, dirigir, rezando sem problema. Mas não reze dirigindo, lavando louça, fazendo almoço. Entenderam, gente? Aquilo que naquele momento é reservado para o meu encontro com Deus. Aquilo que naquele momento é reservado para o meu encontro com Deus. Isso é o mais importante nesta hora. O homem e a mulher que não reza, ele não vai saber tomar as suas decisões. Inclusive, qual o José e qual a Maria que vai escolher para a vida toda. Ô decisão, viu? Ô decisão. Tem muita gente, não é, que chora aí as marcas porque razão de uma má escolha. Para fazer boas escolhas, nós precisamos rezar, nós precisamos perguntar ao nosso Senhor. Veja, Santa Zélia queria ser freira. São Luís queria ser religioso. Mas porque eram homens, um homem e uma mulher de oração, se abriram à graça de Deus. Porque Deus disse, não, eu não quero vocês religiosos, eu quero vocês casados. E que bonito, né? Esse casal, o primeiro casal a ser canonizado juntos. E Deus uniu exatamente para que um fosse o suporte para o outro, que um complementasse o outro. Eles alcançaram essa graça, mas nós temos muitas histórias no coração aí da igreja, né? Nós temos uma Santa Rita que casou com uma pessoa muito difícil. Casou com uma pessoa muito difícil. Mas alcançou a graça da conversão daquele esposo. Viveu o sofrimento com fé e esperança. Jamais desesperar. A maneira como Santa Zélia enfrentou o câncer e a morte marcou profundamente a alma de Teresa do Menino Jesus. Santa Teresinha, ao ver a sua mãe convalescendo, na oração, ela registra, ela começou a pedir para que a mãe morresse. Sabia disso? Mas ela pedia para que a mãe morresse porque ela, com 4 anos de idade, talvez ainda incompletos, ela tinha consciência, é impressionante, de que o céu era a melhor coisa para a mãe dela. O problema é que ela não calculou o passo. Quando a mãe foi para o céu, ela cai doente, não é, com a falta. Mas ela via a mãe dela com câncer e ela, na oração de criança dela, ela pedia que a mãe morresse. Santa Zélia deixa isso registrado. A pequenina reza para que eu morra. Mas porque no coração puro de Santa Teresinha, era para que a mãe fosse para o céu. E na cabecinha dela de criança não havia nada melhor nesse mundo do que alguém ir para o céu. Quem foi que ensinou isso a Teresinha, pelo amor de Deus? Com 4 anos de idade, ela tem clareza. Quando nós visitamos a casa da família de Santa Teresinha e Alisson, a pessoa que nos guiava naquela visita dizia, eles escolheram a casa aqui, nesse lugar, porque era próximo à igreja. Eles eram de missa diária. Eles eram de missa diária. Escolheram a casa próxima à igreja. Antigamente era assim que se formavam as cidades, não é? Uma igreja e a cidade ia se formando ali ao entorno da igreja. Porque a igreja era o centro. Um professor belga que escrevendo sobre isso, ele vai dizer, hoje, pode procurar, o centro é o sinal da internet. O centro é o sinal da TV. O centro já não é mais o sino da igreja, já não é mais a igreja.
E veja que o resultado disso tudo nos trouxe aqui onde nós estamos hoje. Essa realidade difícil que nós estamos passando, mas tem jeito. Eu só quero dizer para vocês que a coisa não é desse jeito que o demônio está pintando, não. Ele está fazendo a parte dele, o trabalho dele. Ele está dizendo que não tem jeito, que daqui para frente é só daqui para trás. Mas tem jeito e começa com as coisas simples do dia a dia. Quando você começar a tomar essas atitudes, a oração, abençoar os alimentos, reunir-se à mesa. Olha, daqui a um mês a gente pode se encontrar e eu vou ver você testemunhar. Um mês. Se você, só nesses 3 atos aqui, colocar a oração, rezar em família, voltar a colocar a mesa. Voltar a colocar a mesa. Daqui a um mês a gente se encontra, eu tenho certeza que você já tem testemunho para dar de transformação. Você vai ver que esse bicho não tem essas 7 cabeças que o inimigo está pintando. A gente se reencontra, a gente retoma o passo. São coisas simples, não se enganem. É a simplicidade da família de Nazaré. São essas pequenas coisas. A gente não precisa ler longos tratados de teologia, não precisa ler livros e livros aí sobre a inteligência emocional. Quantas coisas, meu Deus, nós estamos consumindo, porque na verdade nós fugimos daquilo que é o básico. Daquilo que é básico, daquilo que é o feijão com arroz. Isso é que nós precisamos despertar. É inteligência emocional, e é isso, e é aquilo, meu Deus do céu, são tantos conhecimentos que a gente quer acumular, quando na verdade o que nós precisávamos é começar aqui pelo básico, pelo simples, pelo de cada dia. Não adianta reinventar a roda, não vai dar certo. Não vai dar certo. O que sustenta são os valores e princípios eternos. As novidades que está vindo aí não vai sustentar. Não corram atrás das novidades, elas sempre passaram. Por quê? Por que passa? Porque não deu certo. Mas aquilo que é desde sempre, aquilo que é ensinamento da palavra de Deus, quais são as histórias que você hoje conta para o seu filho? Quantos hoje têm filhos, crianças aqui? Quais são as historinhas que você conta para ele? Será que você conta as histórias da Bíblia? Mas se você nem conhece, vai ficar difícil. Como é que você vai conseguir? Há quanto tempo vocês não leem a palavra de Deus em família, entende? Nós estamos falando aqui dessas pequenas coisas. É isso que nós aprendemos com Santa Zélia, com São Luís. E olha, um homem e uma mulher de um coração completamente generoso. Quando nós estivemos em sua casa, a cozinha muito simples, e a pessoa testemunhava para nós o quanto eles eram generosos em fazer caridade, em dar esmola, em ajudar o próximo. Dividiam aquilo que eles tinham com os que mais necessitavam, e isso marcou profundamente a alma das suas filhas. Dividiam, davam esmola, eram extremamente caridosos. Veja quanta coisa hoje nós podemos aprender com estes pais. A generosidade dos seus corações, inclusive, em ofertar os filhos para Deus. Não foi só 1, não foi só 2, não foi só 3. Não é? Nós temos aí 5 filhas religiosas. São Luís ficou sem nenhum. São Luís podia ter dito, né? Senhor, deixa pelo menos um para cuidar aqui de mim na velhice. Deixa uma comigo aqui. Todas se consagraram a Deus. Todas. 4 faleceram e as 5 que ficaram ali, todas consagradas a Deus. 4 delas carmelitas, como Santa Teresinha do Menino Jesus. E esse pai sofreu, viu? Ele sofreu. Ele não opôs obstáculo algum, mas ele sofreu muito. Cada entrega que ele fez. É tanto que São Luís ele vai cair doente já no final da sua vida. Ele cai doente. E se atribui também a esse despojamento, a essa perda. Foi um homem que perdeu a vida inteira. Nós temos hoje um São Luís aqui, não é à toa, não. Foi um homem que perdeu a vida inteira.
perdeu para Deus. Perdeu a sua esposa, e viúva assim permaneceu, ficou dedicando-se à criação dos seus filhos, não foi correr atrás de outra coisa. Ela tinha trabalho demais para dar conta. E foi perdendo. Entregou Paulina, entregou Maria, entregou Teresa, entregou Leônia. Foi entregando, foi perdendo. Mas para ganhar muito mais. Nós estamos diante de uma família que soube dar sim a Deus. Pode ser que na sua casa, seu esposo não esteja disposto a dar um sim a Deus. Que a sua esposa não esteja disposta a dar um sim a Deus. Que os seus filhos não estejam dispostos a dar sim. Que os seus pais não estejam dispostos. Dê a si mesmo. Dê o seu sim. Dê o seu sim a Deus. Ele é seu. Dê o seu sim a Deus. Eu tenho esta graça de hoje, gente, ver uma família inteira reunida aqui no Rosário da Madrugada Online. Eu partilho com vocês isso aqui para mostrar como Deus é fiel na sua promessa. Quando eu comuniquei que eu iria abraçar a vida religiosa, foi muito difícil. A minha parte difícil eu enfrentei sem falar nada com eles. Então foi 3 anos de luta, 3 anos de muita direção espiritual, 3 anos de muita oração. Mas quando eu comuniquei que eu iria entrar para a vida religiosa, a minha decisão estava tomada. Já tinha sido 3 anos de muita luta. Então, quando eu decidi, eu dei a conhecer a minha decisão. Para os meus pais foi muito difícil, em especial para a minha mãe. Né? Quase ali como que uma depressão. Ligava chorando muito. E aquilo cortava o meu coração, mas eu precisava obedecer à voz de Deus. E eu sou apaixonada pelos meus pais. Eu não tinha nenhuma razão para sair de casa, a não ser uma voz que me chamava. Minha família, eu amo, eu sou apaixonada. Eu morava em outra cidade, mas toda sexta-feira eu pegava um transporte para ir para casa. Minha mãe fala que até hoje, na sexta-feira, ela escuta eu chamando no portão de casa. Minha filha, toda sexta, às 5:30 da tarde, eu escuto você chamando aqui no portão de casa. Até hoje. Mas mãe, faz tantos anos, mas eu escuto toda sexta-feira. Eu não queria ficar no final de semana na outra cidade grande, com os amigos, farra, festa. Não era isso. Eu queria estar em casa, eu queria ser família. Para mim era... Porque eu aprendi isso. Então, para mim, era o meu ninho, era onde eu me sentia segura, protegida. Então, quando Deus me chamou, Ele me chacoalhou. Para mim foi muito difícil aquilo. Então, meus pais enfrentaram essa dificuldade. Minhas 2 irmãs, então, foi muito difícil para elas. Elas não entendiam como é que eu estava abandonando a minha casa. Elas não tinham a experiência de fé ainda. E eu escutei palavras muito duras, inclusive, em alguns momentos. O meu pai, eu falei, meu Deus, quando eu falar para o meu pai investiu a vida inteira em mim, eu pensava, né? Pagou escola particular para mim, depois me mandou para outra cidade para estudar, me bancou durante mais 5 anos. Fez tanto sacrifício para que eu estudasse, para agora dizer a ele que eu quero ser pobre, que eu quero ser freira. E quando eu falei para o meu pai, ele disse assim, filha, você está feliz com essa decisão? Eu falei, muito. É o que eu quero, é o que Deus quer de mim. Ele disse, então vai. Ele nunca trouxe nenhum sacrifício que ele tinha feito de investido em... Não, ele me perguntou só isso. Você está feliz? Eu disse, estou. Ele disse, vai. E assim eu saí de casa e era toda essa pressão da minha mãe, a tristeza das minhas irmãs, distantes da... Iam à missa, mas não tinham aquela experiência de fé. Outra ia se distanciando. Mas, gente, hoje, todos esses anos se passaram, já 15 anos se passaram. E hoje, se eu pedir para voltar para casa, minha mãe não vai deixar, não. Outro dia ela foi no mosteiro, há um tempo atrás, ela disse, Juízo, cuida da tua vocação. Não vai inventar de me pedir para voltar para casa, porque eu não aceito mais. Seja fiel na missão que você abraçou até o fim. Seja fiel na missão que você abraçou até o fim. Isso, claro, porque ela sabe que
Ela vê a minha alegria, a minha felicidade em fazer a vontade de Deus. Ela diz, permaneça, persevere. Minhas irmãs hoje, meu Deus, de missa também, missa diária. Meu cunhado, que era ateu hoje, pediu batismo, pediu eucaristia. Vê meus sobrinhos todos, sabe, rezando também o terço. Você vê que aquilo foi se espalhando. Que aquilo foi se espalhando na família inteira. Então Deus só precisa da decisão de um. E não dê tempo a Deus. Não dê tempo a Deus. Deus tem o tempo dele. Você peça paciência. Eu sei que eu verei a minha família adorando o Senhor. E será no tempo de Deus, não será no meu. Deus te escolheu para estar aqui hoje, partilhando e ouvindo tudo isso, para que você possa permanecer naquilo que já está certo. Opa, isso aqui está de acordo com a palavra de Deus. O que não está de acordo com a palavra de Deus, você colocar de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que está errado, fora do trilho, você colocar no trilho outra vez. E para que através de você, toda uma família seja levantada. Pode parecer que Satanás venceu, mas ele não conhece outra coisa senão derrota. Deus inventou algo que se chama arrependimento. Isso aqui quem fala é o próprio Satanás. Tem um livro, e é interessante porque naquele livro é uma conversa entre dois demônios. E aí o demônio ele fala exatamente isso. Ele fala, não sei porquê, que esse Deus inventou essa história de arrependimento. Aquilo que a gente trabalhou uma vida inteira, em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, ele coloca tudo abaixo, por causa desse tal de arrependimento. A pessoa errou a vida inteira, mas se arrependeu e ganhou o céu, o bom ladrão. Então não se desespere da salvação, da conversão, desta pessoa querida, desta pessoa. Não desespere. Deus te escolheu para ser instrumento. E peça sabedoria a Deus. Eu não falei com a minha família sobre, não. Pelo contrário, até uma vez que eu quis falar, eu falei, já entendi, eu não vou falar. Eu vou ser ali, no coração da minha família. Então, o testemunho de ter deixado tudo para seguir o Senhor inquietou o coração deles. O que é que tem nesse Deus que levou minhas irmãs falavam, a nossa caçula a deixar até a gente? Isso inquietou o coração deles. Eles quiseram conhecer um Deus que eles não conheciam. A alegria, a felicidade de pertencer a Deus inquietou o coração deles. Espera aí, ela está com Deus e está tão feliz e tem tudo. Existe algo ali que nós também queremos descobrir. Então é esse testemunho. Não seja carrancudo, não queira forçar as pessoas no seu tempo. Você teve o seu tempo. Deixe que as pessoas tenham o tempo delas. A você cabe amar essa pessoa do jeito que ela está hoje, do jeito que ela é agora. Vamos suplicar ao Senhor a graça. Vamos entoar este canto. É o mesmo canto do bom ladrão na cruz com Jesus. Talvez hoje você se encontre assim também, na cruz. Na cruz da dor de um filho que tem feito escolhas erradas. Na dor de um casamento ameaçado. Na dor de uma família difícil, complicada. Nós vamos pedir ao Senhor que se lembre de nós. Senhor, lembra-te de mim.